Olá, meu nome é Luiz Felipe Carvalho, fundador da Focus Life, e resolvi fazer esse vídeo para compartilhar com você 5 passos para resolver problemas rapidamente. O primeiro passo é você dar um novo significado, ou seja, muitas pessoas, quando têm um problema, elas têm a tendência de achar que o problema é insolucionável, que o problema é permanente. O que acontece realmente é que o problema, aquele problema, ele pode ser encarado como se fosse um presente. Por que isso? Porque quando a pessoa tem esse ponto de vista, que o problema é um presente, ela pode criar recursos para solucionar aquele problema. Ele vai ser encarado como um presente, como uma forma da pessoa aprender mais, como uma forma da pessoa crescer mais. Ou seja, um novo significado é importantíssimo, porque esse problema, ele serve, aliás, o propósito dos problemas serve para nos fazer crescer, para nos fazer ser mais. Então, quando o problema é encarado dessa forma, nós temos mais opções para solucionar aquele problema. O segundo passo para resolver problemas é mudar as perguntas. Geralmente, quando temos um problema, falamos assim, ou a maioria das pessoas falam assim, olha, começam a perguntar assim, por que Deus fez isso comigo? Ou por que isso foi acontecer justamente comigo? Porque eu... Esses tipos de perguntas geralmente não trazem solução ou não trazem uma resposta. O que temos que fazer é mudar essas perguntas. Ao invés de fazer essas perguntas, nós podemos fazer perguntas como: o que eu posso aprender com isso? Com esse problema? O que ainda não está perfeito? Como eu posso fazer para que fique do jeito que eu quero? Então, esses tipos de perguntas levam o nosso cérebro a procurar por respostas mais consistentes, por respostas mais ricas. E fazendo esses tipos de perguntas, aliás, eu chamo essas perguntas de perguntas fortalecedoras. Fazendo esses tipos de perguntas fortalecedoras, nós criamos mais opções para resolver aquele problema. O terceiro passo é mudarmos a fisiologia. O que significa mudar a fisiologia? Significa mudarmos a nossa postura em relação ao problema. Quando eu digo postura física, a nossa fisiologia, a maneira que usamos o nosso corpo, as expressões faciais que criamos. Se, por exemplo, eu tenho um problema e se eu fico cabisbaixo, se eu começo a dizer a mim mesmo, esse problema é muito difícil, se eu falo comigo mesmo nesse tom de voz, se eu fico com a cabeça baixa, com os ombros caídos, se eu fico triste, desanimado, quais são as minhas chances de resolver esse problema? Muito baixas. Mas quando eu mudo a minha fisiologia, quando eu tenho aquele problema e eu encaro ele de uma outra forma, de uma outra postura, quando eu tenho esse problema e eu falo assim, não, eu vou resolver esse problema, eu vou encontrar uma solução, né? E com uma postura diferente, com os ombros para trás, com uma respiração diferente, com um foco diferente, com uma visão diferente, de novo, eu vou aumentar as minhas chances para resolver esse problema. O quarto passo é você mudar a sua linguagem. Ou seja, mudar a linguagem significa, ao invés de falarmos problema,
podemos usar uma palavra como desafio. Porque quando temos um desafio, aliás, todos os desafios que nós tivemos em nossa vida, eu acredito que você também, eu e você, superamos esses desafios. Então, quando nós vemos aquele problema como um desafio, nós aumentamos ainda mais a chance de resolvê-los, de solucioná-los. Porque, imagine só, um desafio, ele pode ser superado, ele pode ser vencido. Quantas pessoas que nós conhecemos, como eu disse, inclusive eu e você, superamos desafios. Nós tivemos vários desafios em nossa vida e conseguimos superá-los. Então, na próxima vez em que você ver alguma pessoa falando, eu tenho esse problema, aí você, no mesmo instante, você vire para essa pessoa e fala assim, não, olha, vamos fazer o seguinte, em vez de falar problemas, vamos encarar essa situação como um desafio. Você vai ver só como a pessoa irá mudar completamente a maneira de ver aquela situação. Isso ajuda muito. E o quinto passo é você ser honesto em relação ao problema. O que eu quero dizer com isso? Significa você ver o problema como ele é, da forma que ele é. Ou seja, veja a situação como ela realmente é. Não veja pior do que ela é. Porque a maioria das pessoas tem a tendência de ver aquela situação e achar que é pior do que é. Não, veja a situação como ela é e depois passe a ver a situação como ela será melhorada a partir das opções que você criar para solucionar aquele desafio. Então, esse passo é importantíssimo. Você ver a situação como ela é e ser honesto com você mesmo. Não mentir para você mesmo. Bom, esses foram os 5 passos. Eu espero que você tenha gostado e convido a você a visitar o site www.focuslife.com.br. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até um próximo.